Lembrando que na última quarta-feira entrou em vigor aqueles 50% que foram anunciados pelo governo americano sobre a exportação. Para entendermos melhor como essa taxação deve impactar o agronegócio, nós conversamos agora com o advogado especialista em agronegócio, o doutor Eduardo. Ótima tarde ao senhor, doutor. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan para a gente entender um pouco mais sobre esta situação de momento que já está em vigor, entrou no último dia 6. Várias reuniões aconteceram aqui nos Estados Unidos, o setor reclamando e muito também sobre essas ações. Mas o que o senhor espera, qual é a sua avaliação de momento em relação a esse anúncio dos 50% que já está em vigor? Ótima tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Bruno. Uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Bruno, nós esperamos que não haja nenhuma reversão no curto prazo, né? O Brasil está sendo atingido com 50% de tarifas, né? Houve alguma desoneração em vários setores. O presidente Trump deixou alguns produtos de fora, né? Como aviação, ferro, aço, no caso do agro, suco de laranja, polpa de laranja, né? E castanhas. Então, já houve um recuo por parte do governo, mas não por negociação do Brasil, porque o Brasil não negociou com os Estados Unidos, e sim por interesses americanos. E eu acredito que vai ficar nesses produtos que os Estados Unidos desonerou agora. Os outros vão continuar com essa tarifa de 50%, o que prejudica muito o agro. Temos que lembrar o seguinte, do agro, de todos os produtos exportados pelo Brasil, 43%, mais ou menos, tiveram uma redução desses 50% de tarifa. Do agro, só 18%. Então, a maioria da cadeia do agronegócio permanece com 50% de tarifas, o que prejudica muito o nosso negócio com os Estados Unidos. Existe algum exemplo de um outro local, de uma outra nação que também sofreu uma consequência como essa e conseguiu enfrentar, conseguiu alcançar um resultado? Ainda não tem como fazer uma comparação para se ter uma expectativa de futuro, doutor? Então, várias nações foram taxadas, todas elas negociaram. Os Estados Unidos está negociando com a Ásia, principalmente Japão, Filipinas e Indonésia, né, com redução de tarifas. A própria China, que os Estados Unidos havia tarifado pesadamente, está negociando, e a União Europeia. Então, um dos únicos países que não tem este campo de diálogo com os Estados Unidos, que não tem negociação, é o Brasil, né? E isso é culpa do governo, porque o governo foi hostil com o presidente Trump desde a sua eleição, desde novembro, com indiretas, com declarações afrontando o presidente Trump. E todo mundo sabe que o presidente Trump é um presidente muito nacionalista e leva muitas coisas também para o lado pessoal. Então não iria dar certo isso, como não deu. E o Brasil não construiu uma relação com o presidente Trump, e tanto que o presidente Lula não consegue nem ser recebido agora para tratar desses assuntos tão importantes para a economia brasileira como as tarifas. Agora, a gente tem acompanhado esta situação com o Supremo Tribunal Federal, uma certa escalada, na verdade, com novos anúncios, há uma expectativa de novas sanções ainda na semana que vem. Isso acaba dificultando ainda mais essa negociação? Dificulta, né? E mesmo que fale muito em afronta à soberania nacional, os Estados Unidos têm direito de estabelecer quem ele quer para parceiros, de estabelecer as regras. E o Supremo Tribunal Federal tem dado péssima demonstração de como uma Corte Suprema deve funcionar. O Supremo Tribunal Federal atropelou todo o processo penal e toda a Constituição, no caso do presidente Bolsonaro. Agora o Alexandre de Moraes criou esta prisão domiciliar ridícula, lembrando que o presidente Bolsonaro nem foi condenado, não tem nem motivos para essa prisão domiciliar. Então o Supremo Tribunal Federal está afrontando todas as regras penais e constitucionais, e me parece muito mais uma decisão política para calar o presidente Bolsonaro do que uma decisão com qualquer base jurídica. Isso, toda a comunidade jurídica do Brasil tem se manifestado sobre isso, inclusive o ex-ministro Supremo Marco Aurélio Mello.
Agora, a gente viu diversas declarações do presidente Lula, ele afirmando que não vai ligar para conversar com o governo americano, porque ele não quer ficar se humilhando, na verdade, sobre esta negociação. Mas em outro discurso, Lula diz que vai ligar para convidá-lo para ir ao evento da COP30 no mês de novembro. Há uma incoerência nesse discurso, doutor? Claro, Bruno, várias incoerências, né? Não se sabe se o presidente Lula não está entrando em contato com o presidente Trump por arrogância, né? Que é um desastre na política internacional do Brasil, está sendo um desastre as medidas que o presidente Lula tem tomado, ou por medo de não ser recebido, não ser atendido pelo presidente Trump.